Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Duda e faço parte da equipe da FAB. E hoje nós estamos aqui para um podcast com um assunto muito especial, a invasão de Israel. Que tem surgido aí alguns questionamentos essa semana, e nós estamos aqui com o pastor Silas Dourado, diretor da FAB, que vai estar se apresentando, e logo após nós vamos para esses questionamentos. Pastor Silas? Graça e paz, queridos amigos, irmãos, alunos da FAB, aqueles que têm nos acompanhado nesses anos de trabalho. Eu sou o professor Silas Dourado, diretor da FAB, e a minha especialização na área da teologia é justamente a escatologia e a teologia paulina. A escatologia sempre foi minha paixão, e durante a semana eu tenho visto muita gente falando sobre Israel, e muitos alunos me questionaram, pessoas da igreja até, para que pudesse ali gravar algum vídeo esclarecendo o nosso parecer acerca desse assunto. Então eu acredito que o que nós vamos compartilhar aqui não tem nada de novo, mas é aquilo que vai com certeza nos firmar, nos fazer pensar segundo a Bíblia. Porque tem muita gente, e esse foi o motivo, falando muita coisa na internet, mas sem base alguma. Então, pensando nisso, aqui pela nossa responsabilidade com o ensino bíblico, vamos desmistificar algumas coisas, esclarecer outras, para que o povo de Deus possa entender o que está acontecendo. Né, Dudinha? Isso aí. Bom, já indo para a primeira pergunta, pastor, considerando os acontecimentos atuais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a invasão de Israel pelo grupo terrorista Hamas, como podemos relacionar isso com os acontecimentos e as profecias bíblicas? Olha, primeiro, temos que entender que cada coisa está no seu propósito. O que está acontecendo na Rússia, com a Rússia, Ucrânia, nada tem a ver com as profecias bíblicas, a não ser aquelas que Jesus falou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos, que seria em tese o princípio das dores. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as várias guerras que teve, é justamente nessa linha. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Quer dizer, muita coisa ainda vai vir. Quando aconteceu a questão do Covid, muita gente ficou desesperada, porque achava que já era algum cavaleiro do Apocalipse que estava por ali, trazendo a morte, trazendo a destruição. Nada disso. O que estava acontecendo é o que sempre aconteceu na história da humanidade. O problema é que muita gente se alimenta parece jornalista, se alimenta de eventos ruins para vender publicidade, para vender história. E diante da questão bíblica, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre, quando estou ensinando a escatologia, eu exorto da seguinte forma: você não olha para o mundo e olha para a Bíblia. Pelo contrário, você estuda a palavra de Deus, as profecias, que são 6.408, aquelas que já se cumpriram. Eu repito isso porque fica claro quando a gente repete, o ensino por repetição. 3.268 já se cumpriram, 3.140 não cumpriu ainda. Então, quando você olha para as profecias bíblicas, você tem que ter o cuidado de interpretar a profecia, entender o tempo da profecia, tentar de forma razoável, e tem profecia que nós não conseguimos identificar o tempo, mas tentar de forma razoável, sabendo do contexto, de quando vai acontecer, você olha agora para o tempo. Isso é uma palavrinha chamada cosmovisão. Você olhando para o tempo, você entende se aquela profecia tem a ver com aquele tempo ou não. Em relação à Rússia e à Ucrânia, nada a ver. A Rússia possivelmente vai se envolver com a guerra Rússia e Israel no final dos dias. O profeta Ezequiel fala isso justamente no Ezequiel capítulo 38 e 39, uma guerra que nós chamamos de guerra Gog-Magog, que nada tem a ver, como muitos fazem uma confusão, com a guerra do Armagedon, do Apocalipse 19, e muito menos com Apocalipse 20, que usa a mesma expressão Gog-Magog. Então, segundo o profeta Ezequiel, a Rússia e Israel vão ter uma batalha no final dos dias. Deus vai trazer a Rússia para Israel, e a Rússia, acompanhada de várias nações, vai tentar invadir Israel. Então não é o que está acontecendo na Ucrânia, nada a ver com isso, a não ser o princípio das dores, como disse Jesus. Já em relação ao que aconteceu essa semana, o que está acontecendo aí com Hamas invadindo Israel, também nada a ver. Não tem profecia nenhuma se cumprindo. Israel, desde quando veio a ser nação, depois de 1878 anos, longe da sua terra, os judeus não tinham uma terra para chamar de sua, mas pelo decreto da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tentou exterminar todos os judeus, então
foi dado a Israel e o povo palestino uma porção de terra, para que eles pudessem construir a sua nação. De lá para cá, muita coisa tem acontecido, muitas guerras têm acontecido. Nós estamos cometendo hoje, na interpretação bíblica, o que aconteceu justamente quando as torres americanas receberam aqueles aviões, né? Muitos, naquela época, tentavam assimilar ali aquela coalizão dos aviões com as torres gêmeas com a profecia de Daniel, capítulo 8. E desde aquela época eu dizia, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque as pessoas gostam disso, Duda. E nós temos que olhar segundo a profecia bíblica, não segundo aos interesses de grupos ou pessoas que na internet vivem, né, de expectativas, vendendo aí muitas vezes sensacionalismos. Não pode ser assim, tem que ser responsável na interpretação bíblica. Nós aqui temos esse compromisso. Então, o que está acontecendo hoje, apesar de lamentável, as imagens estão aí, uma situação terrível, né? Dizem que já passam dos 100 pessoas, o número das pessoas que foram sequestradas. Então, é lamentável, as famílias estão sofrendo, todo mundo é contra. Eu acredito que pessoas de bem claro, né? Porque tem muita gente defendendo o Hamas, não dá para entender um negócio desse. Mas o que está acontecendo hoje é justamente o que Jesus falou, é o princípio das dores, isso para o mundo e para Israel. Israel está agora passando por um momento difícil. Eu acredito que essa invasão do Hamas vai ter uma escalada muito grande, porque os judeus não vão deixar isso barato, isso é um fato. E eles precisam se defender, porque se eles não fizerem isso, o Hamas e outros grupos, Hamas, Ramadã, Irã, que são grupos que odeiam Israel, vão tentar exterminar Israel, porque essa é a proposta deles. Mas como há uma profecia também para Israel, Deus sempre vai livrar Israel, apesar de muitas lutas, muitas baixas que os judeus vão passar, muito sofrimento que eles já passaram na história, desde quando foram expulsos pelo general Tito Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo. De lá para cá os judeus sofreram muito e Deus sustentou eles até aqui e vai continuar sustentando. É lamentável o que aconteceu, mas esse episódio dessa semana nada tem a ver com alguma profecia bíblica, esquece, não tem. Lembra que eu falei? Você não olha para o mundo e tenta buscar na Bíblia a resposta, não é assim que funciona. Você estuda a profecia bíblica e na profecia bíblica nada fala sobre esta questão. Isso é um fato e não adianta tentar aí, como muitos fazem, né, vender sensacionalismo para atrair seguidores, atrair atenção do público, mas esse texto e esse evento em questão aí nada tem a ver com a profecia bíblica. Bom, eu acho que ficou bem esclarecido aqui, né? Então, como o pastor Silas falou, primeiro a gente tem que olhar para as escrituras, para depois olhar para esses acontecimentos. E você que não é aluno da FAB, você que ainda não fez sua inscrição, faça sua matrícula conosco. Temos curso básico, médio, bacharel, online, presencial, não perca essa chance. Nós vamos deixar os contatos aqui, os telefones do site, nossos e-mails. Entre em contato e não perca essa oportunidade. Vamos aqui para a segunda pergunta. Existem grupos de teólogos que defendem a ideia de que Israel não desempenha um papel proeminente nas profecias bíblicas para o tempo do fim. Como podemos explicar essa perspectiva teológica, pastor? Olha, existem muitos teólogos, bons teólogos, mas a sua perspectiva, a sua escola de teologia, ela foi forjada justamente depois da Reforma Protestante, numa época que Israel não existia. Eu até entendo, mas depois de um certo tempo, essa escola de interpretação chamada progressista, né, ela acabou caindo aí de uma forma clara diante das profecias em descrédito. Por mais que uns dizem que não e tentam desconstruir as outras escolas, mas pensemos, deixe o argumento falar por si. Imagine, quando Israel foi expulso das suas terras, ali por volta do século 3, 4, já não se via falar, por volta do século 2 em diante, já não se via falar de judeu como igreja. E parece que todo aquele processo de Idade Média acabou fazendo grupos de judeus aqui e acolá e sem perspectiva de volta para os judeus, para aquela terra para chamar de sua. Como eu falei há pouco, quase 2000 anos se passaram. E quando tem a Reforma Protestante, até um tema que nós vamos tratar no dia 28 aqui na FAB, que com 3 palestras, um trabalho maravilhoso que temos feito com os professores da FAB aqui. Quando teve a Reforma Protestante, por volta do ano 517, começa a Reforma Protestante e toda a teologia que foi desenvolvida a partir de aí não tinha perspectiva alguma de Israel ser
alguma nação existente. Só para você ter uma ideia, Calvino, que foi um dos grandes nomes da Reforma, talvez a mente teológica da Reforma, ele comentou 65 livros da Bíblia, mas não comenta Apocalipse, porque era algo que não fazia muito sentido, uma vez que Israel não existia. E aí nasce uma teologia chamada Teologia da Substituição. Os teólogos que vieram depois desse tempo, olhando para as Escrituras, só tinha sentido o cumprimento de muitas profecias se Israel existisse. Como Israel não existia, eles criaram essa ideia de teologia da substituição, dizendo que a igreja substitui Israel. Qualquer um que nascesse nesse tempo aceitaria de boa esse argumento. Porque, afinal de contas, Israel não existia, tinha quase 1.500 anos que estava longe da sua terra e os judeus dispersos por todo o mundo. Mas aí é que tem a questão. No século XVIII diante, final do século XVIII, início do XIX, começa o movimento sionista, que era um movimento que os judeus lutavam para ter a sua terra de volta, ter pelo menos um lugar para se chamar de seu. E nós conhecemos a história. A Primeira Guerra Mundial os judeus foram punidos, a Segunda Guerra Mundial foi pior ainda para os judeus, até que veio o decreto da ONU estabelecendo um pedacinho de terra, como eu falei há pouco, para que os judeus pudessem construir sua nação. Essa ideia começou a não fazer muito sentido. E já tinha muito tempo judeus e escatólogos, teólogos falando sobre a importância de Israel no cenário mundial. E você desqualificar isso hoje é simplesmente insano, é sem sentido. Não tem argumento. Dizer que Israel não existe. Quem é que está lá então? Os judeus que estão lá na Palestina, que estão ocupando aquele lugar desde o Estado de Israel estabelecido em 1947 para cá, são quem? Será que é algum povo que foi abduzido, colocado lá? Não tem sentido. Então, os judeus que estão lá são toda a geração de judeus que estava dispersa pelo mundo, a sua geração, e Deus trouxe, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 37, aquela profecia do Vale dos Ossos Secos, nada tem a ver com o avivamento da igreja, como muitos pregam por aí. Tem a ver com o restabelecimento de Israel. Então, cada osso com seu osso, e nasceu nervo sobre eles, e carne sobre eles, e pele, mas não havia o espírito. Por quê? Os judeus não se converteram. Como nação, não. Se um judeu hoje se converte ali e acolá, é um ato do Espírito Santo, e ele, a partir daquele momento, passa a ser igreja, desde que aceite, né, a Jesus nos termos que a igreja prega. Não criando seitas, como muitos estão fazendo. Então, nesse contexto, você não tem um Israel convertido ainda. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 30, o profeta Joel diz que a nação de Israel se converteria num só dia. Em Apocalipse, no capítulo 20, você vai ver também essa conversão. Quando os judeus, no final da grande tribulação, que é um período de 7 anos, governada pelo anticristo, que não existe ainda aqui na Terra, como muitos querem colocar o anticristo, aquela velha história, olhar sempre para o que está acontecendo no mundo e tentar arrumar um personagem que se enquadre nisso, que não é assim que funciona. A pessoa do anticristo vai se cumprir 100 profecias, então não é qualquer um que pode ser anticristo. Então, no final da grande tribulação, Israel se converte. Israel vai entender que recebeu o falso Messias, que foi o anticristo, e no final da grande tribulação, Israel vai entender isso e entender que Jesus, aquele que eles rejeitaram há 2 milênios, era o Messias verdadeiro. E é justamente quando o Apocalipse diz que Jesus descerá com seus exércitos e livrará Israel mediante a batalha do Armagedon. E o texto é muito claro, e aqui não tem por que eu entender que uma figura de linguagem, apesar de apresentar figuras, mas a ideia do texto é totalmente correta, é literal. Ele vai livrar Israel das garras do anticristo e dos exércitos do mundo contra Israel. E vai estabelecer um reino de milênio, cumprindo mais de 1000 profecias. Então, nesse contexto, dizer que Israel não existe é dizer que a Bíblia tem um problema sério de coerência. Então, a Bíblia não é inerrante, não é inefável. A Bíblia não é a palavra de Deus que se cumpre literalmente. É para umas coisas e para outras não? Como é que é isso? Se eu interpreto 65 livros de forma literal e só o Apocalipse eu interpreto de forma alegórica, o que eu faço com os 357 versículos do livro de Daniel? E os outros que não se cumpriram ainda, que fala sobre Israel nos últimos dias? O Deus que haveria de cumprir no povo judeu muitas das profecias, como diz até Isaías, do reino
milenar de Cristo, um reino que Jesus vai governar na terra, também eu descarto. Então, aqueles que defendem esse tipo de ideia, que Israel que está aí não é o Israel da Bíblia, nós temos um problema então, até na questão da inspiração da Escritura. E negar isso é negar a soberania de Deus, um Deus que chama a existência e fez uma promessa que em algum momento ele substituiu o povo porque ele não quis mais aquele povo. E muitas dessas promessas para aquele povo ficaram sem cumprir, dizendo que a Bíblia ela está falha. É isso? Não acredito. Então, o Israel que está aí é o Israel que Deus trouxe, como Jesus deixou bem claro, em Mateus, no capítulo 25, ele conta uma história, uma parábola, que é a parábola das 10 virgens. Fala que todas dormiram, todas tosquenejaram, mas nos últimos dias, é o noivo. Quer dizer, é um despertar para os últimos dias, para a vinda do Messias. Então nós temos aí claramente o cumprimento de um Israel profético, cumprindo profecias bíblicas. Isaías 66:8, por exemplo, diz que pode uma nação nascer num só dia? Não existe uma nação que nasce num dia, é impossível. Mas a Bíblia fala, mas tu, Sião, que é um sinônimo de Israel, nascerá num só dia e dará luz aos teus filhos. Então o Israel que nós temos visto aí é o Israel profético, que Deus sustenta por 1878 anos longe da sua terra, mas em 1947 traz, e é esse Israel que vai cumprir todas, não é meia dúzia não, é todas as profecias dos últimos dias. Então, para esses grupos que dizem que a igreja substituiu Israel, até deu certo esse argumento quando Israel não existia. Mas depois que Israel veio e o Estado de Israel foi fundado, eles não tiveram mais coragem de voltar atrás e dizer assim, nós erramos. Nós interpretamos porque, olhando para o cenário do mundo, na época que essas ideias começaram, nós não vimos Israel como nação. Mas, diante da realidade, do que a própria profecia traz, é impossível negar que os judeus que estão lá no Oriente Médio não são os judeus da Bíblia. Isso é totalmente insano. E desprezar a soberania de Deus que fez promessas eternas ao povo judeu. Então, Duda, eu lamento para esses progressistas, né? Essa teologia que despreza a existência do povo judeu como um cumprimento profético e, de fato, despreza também não só as profecias, mas o próprio Deus quando eles fazem isso. Porque uma vez que eu desacredito a palavra de Deus, eu não estou desacreditando a palavra de um Deus morto, é um Deus vivo. Sim. Que é eterno, imutável no seu ser, na sua essência, e com certeza cumprirá toda a profecia que da sua boca foi liberada, né, para o povo judeu e para a igreja também. As promessas, isso mesmo. Vou aproveitar que o pastor Silas citou sobre o nosso simpósio da Reforma Protestante. Esse mês nós comemoramos 506 anos de Reforma Protestante, olha só. E a FAB está projetando aí um simpósio dia 28 de outubro. Nós convidamos você que queira participar, nós também deixaremos o link aqui de inscrição, os nossos números. Não perca, vai ser muito importante. Serão 3 palestras super abençoadas, 3 palestrantes, e nós temos certeza absoluta que você vai sair daqui aprendendo muito sobre a história da igreja, né, Isso, pastor? A questão da reforma protestante é bem interessante e a gente fecha esse bloco aqui. Muitas igrejas têm desprezado isso. Irmãos, é a história da igreja. A história da igreja não começa quando a Batista nasce, quando a Presbiteriana nasce, quando a Assembleia de Deus nasce. A história da igreja começa quando os apóstolos são chamados pelo Cristo, e lá em Atos, no capítulo 2, é a data inicial, oficial do início da igreja. Mas essa igreja tem pelo menos aí 2000 anos de existência, muita coisa aconteceu. E a reforma protestante vem justamente lançando pilares de uma igreja que estava totalmente aquém, né, virando as costas para a própria Escritura. E é o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas, quando a gente fala de reforma protestante, eles nem conhecem. Tem igreja aí que não sabe nem o que é isso. Estão preocupadas, né, com tantas outras coisas que nada tem a ver com a Escritura, com coach, com um monte de bobagem aí, né, que nada tem a ver com a Escritura Sagrada, quando na verdade deveria estudar a reforma protestante e entender os erros, né, que muitos cristãos da época estavam vivendo e o porquê que houve essa ruptura com a Igreja Católica. E hoje eu acredito que precisamos de uma reforma novamente, porque a Igreja Evangélica no Brasil, em muitas vertentes, aí tem sido uma vergonha.
Agora nós vamos para mais uma pergunta, a nossa terceira pergunta do podcast. Pastor Silas, é viável estabelecer uma cronologia para os eventos esperados no tempo do fim? Se sim, como podemos fazê-lo de maneira precisa? Então, é viável desde que nós não trabalhemos com conjecturas sem sentido. Nós estamos vivendo um tempo único na história da humanidade no sentido profético, porque depois que Israel, que não existe para alguns, veio a existir, daí em diante é como se o cronômetro começasse a girar novamente da profecia. Porque uma coisa eu vou falar aqui, preste bem atenção vocês. Olha, não existe uma profecia para falar do final da igreja, não tem. Uma profecia, por mais que muitos queiram atribuir isso, nós vamos como igreja, sentir, né? Imagine um show que vai começar, alguém monta o palanque, preparar o cenário, né? Alguém prepara o cenário, monta o palanque, passa o som, tudo isso a gente vai sentir. Esses princípios das dores tem para Israel e para a gente. Só que a festa de destruição, vamos dizer assim, a festa mundana, nós não vamos ver. Então a igreja, ela não necessita de nenhuma profecia para o arrebatamento. Não tem. Essa ideia, e eu creio no arrebatamento, é bíblico. 80% da igreja crê nisso. Tem grupos que falam e tentam desmerecer essa ideia do arrebatamento, trazendo argumentos totalmente sem sentido. Uma certa vez eu vi um pregador da internet aí, que tem grande nome na internet, usando como argumento a ideia de uma jovem chamada Catherine McDonald, que teve uma visão e depois um pastor que escreveu a Bíblia, escreveu uma das Bíblias, colocou lá e daí em diante desenvolveu a doutrina. Isso é totalmente sem sentido. Eu tenho mais de 50 livros de escatologia no meu escritório. Todos lidos. E nenhum deles apresenta tal argumento. Eu nem sabia disso. Quando ele falou isso, eu achei muito estranho. Porque, estudando a escatologia, a visão futurista, né? Tanto os que defendem o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, que são ideias que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação ou no meio, porque o pós-tribulacionismo não tem nem muito sentido. Mas, lendo tudo isso, vários Dwight Pentecost, John F. Walvoord, né? E tantos outros, você não consegue, de modo algum, ver esse tipo de argumento, que esse argumento foi construído baseado na ideia de uma visão de uma irmã. Isso aí não tem sentido para nós. Nós construímos o argumento baseado na própria Escritura. Então, todos aqueles que tentam desmerecer a ideia de que a igreja vai passar por um arrebatamento, quando usam um argumento infundado, um argumento inválido. Isso, na lógica, não tem nem sentido na argumentação. Mas eu acredito no arrebatamento da igreja, sim. Há uma promessa. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, a partir de 51. Jesus fala que voltaria, iria preparar lugar e voltaria para nos buscar, João capítulo 14. Você lê o Apocalipse a partir do capítulo 6, você não vê igreja de jeito nenhum. Então são muitos argumentos e muitos textos que eu poderia citar, mas como a questão aqui é falar justamente sobre Israel, sobre o final dos dias, se existe a possibilidade agora que você perguntou de fazer um cronograma, desde que você tenha a expectativa ou a perspectiva certa. Primeiro, você tem o povo judeu voltando para sua terra. Dali em diante, a qualquer momento poderia acontecer o arrebatamento da igreja. Só que, olhando por uma questão sob o ponto de vista político, econômico, social, tecnológico, o que nós vemos hoje é o cenário sendo montado. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo de número 13, você vai ver que o mundo será governado por um homem que vai estabelecer a sua vontade, governando e criando meios para que esse governo seja universal. Isso não havia possibilidade na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, Hitler cumpria a expectativa de ser um anticristo. Não tinha. Hoje nós temos a tecnologia, né, o 5G, e agora já está saindo o 7G em alguns países, que vai ser essa ideia de controle total, unindo homem e máquina. Numa perspectiva de controle total. Onde você for, o que você estiver fazendo, você vai estar interligado no sistema. E aí, desse ponto de vista em diante, você vai ver que é possível o controle total. Sem falar com a ideia de moeda única. Muitos anos atrás, cada país tem sua moeda, hoje já tem
a União Europeia com a moeda só, mas são tantas moedas no mundo. Hoje você já vê, por conta da tecnologia, a moeda virtual. As pessoas hoje nem dinheiro em espécie eles carregam mais. Então, é possível hoje, há uma tecnologia hoje, através do Pix, governos e vários governos estão estabelecendo, inclusive na ideia do decreto da ONU, né? A ONU 2030, já é a ideia de um salário mundial, é uma perspectiva, então você tem o norte. E eu estou falando de governos que estão envolvidos, empenhados em construir um sistema que um homem só governe e que pessoas, todas elas, estejam debaixo desse sistema. Então hoje é possível. A questão econômica, os países bem ligados economicamente, e o que acontece com um, outro sente. Você vê que tudo intrínseco, né? Tudo interligado hoje, de modo que quando chegar o tempo do governo mundial, isso é um fato, é o que mais se dizem. Em todos os fóruns se fala disso hoje. E eu estou falando de fóruns, não de cristãos, mas de fóruns de política externa mundial, se fala desse governo total, de uma união total, de um governo que vai estabelecer e trazer uma suposta paz mundial no mundo. É sabido por todos nós, e está na mídia, que os países estão todos passando apuros econômicos. Até os Estados Unidos, que é a maior nação da Terra, hoje deve muito mais do que arrecada. Isso até a China, que estava num boom econômico aí, crescendo 10 pontos por ano. A China hoje está com uma bolha imobiliária muito grande. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver que todos os países do mundo vão quebrar. Eles, na verdade, já estão quebrados. Muitos estão imprimindo moeda. E como estabelecer um governo total? Quando todos estiverem doentes. É por isso que você vai ver, inclusive, muitas nações, os seus governantes tomando decisões, uma mais errada do que outra. Que não precisa nem ser um economista para entender que o que eles estão fazendo não vai dar certo. Porque a ideia é deixar a nação doente, quebrada. Porque depois se estabelece um sistema de governo onde as pessoas vão precisar de alguém para resolver o problema. Eu até falo, quando eu estou ensinando escatologia, que as pessoas procuram um médico porque estão doentes, porque se estiver sã, não procura. Ou seja, o anticristo vai aparecer mediante um sistema de caos. Então é possível a gente fazer uma cronologia aí, é possível desde que você tenha Israel como parâmetro e depois você começa a ver os sinais. Lembra que eu falei há pouco? O show vai começar, mas antes você vê o cenário sendo montado e a gente vai ver tudo isso. A situação vai ficar na economia, na guerra, rumores de guerras, invasões de países, é uma instabilidade geral para que esse caos generalizado seja estabelecido um governo único, com a moeda só, de forma que o mundo todo esteja debaixo desse sistema de governo. E isso é o que nós chamamos de anticristo. O anticristo não é qualquer pessoa. O anticristo ele vem no ambiente e nas condições certas, cumprindo aí mais de 100 profecias da Bíblia. Não é qualquer um que é o anticristo, não. Mas ele vem no exato momento. E para piorar a situação, eu acredito que haverá uma terceira guerra mundial. E essa terceira guerra nada tem a ver com essa guerra. Isso aí é só o princípio das dores mesmo. É mais um de muitos que Israel ainda vai passar. Lamentável, mas isso é uma verdade. Mas a Bíblia é clara, com Ezequiel 38 e 39, quando a Rússia invadir Israel através da Turquia, com mais pelo menos 15 nações, Put, a casa de Togarma, tem até aqueles que acreditam que essa profecia não tem sentido, mas é teoria, né? E tem muito sentido sim, porque quando estudamos isso, eu estudo há muito tempo e eu não estou falando por falar. Então você tem várias profecias que precisam se cumprir e a igreja vai ver isso. Olha, é bem possível a igreja ver todo esse princípio das dores ou até em algum momento se envolver com muitas dessas situações. Mas para aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação propriamente dita, que é um período de 7 anos, os chamados pré-tribulacionistas, a igreja é tirada. Para outros, a igreja ainda passa por uns 3 anos e meio iniciais e vai experimentar muita coisa. Não vou entrar nessa questão agora, não é necessário. Mas é possível estabelecer um cronograma desde que olhemos para Israel, para os sinais que antecedem o arrebatamento, e esses sinais é justamente tudo que estamos vivendo hoje. Nessa estabilidade mundial, essa crise política, essa
questão de guerras, rumores de guerras, até na questão da religião, você vai ver a falta de amor, a unificação de muitas religiões, como tem sido defendido pela Igreja Católica desde o concílio, o concílio que teve em 1967. Então, tudo isso tem conspirado para que um grande evento aconteça. Esse grande evento é justamente quando a igreja for arrebatada, aí se desenrola um período que nós chamamos de grande tribulação. Tem muito mais situações para falar aqui, mas é possível traçar um tempo cronológico, desde que olhe esses fatos, aí é possível. Essa linha de pensamento. Essa linha de pensamento é possível. E essa linha de pensamento é construída todinha, não baseado numa visão de uma garota no século XVIII, ou qualquer que seja a visão, não. É construído, sustentado teologicamente, com bases bíblicas e bem interpretado. Isso mesmo. Gostaria de lembrar vocês também, a gente acabou de ver, né, que a gente precisa basear isso numa linha bíblica, né, para a gente conseguir basear essa linha do tempo, né, conforme o nosso questionamento. Se você não faz curso teológico, também te indico a pós-graduação da FAB sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Tem sido uma bênção, nós já estamos aí há quase 1 mês e meio tendo essas aulas com o pastor Silas Dourado, é ele que leciona. Ainda dá tempo de entrar, ainda dá tempo de entrar, é um ano de curso, né, tem muita coisa que tudo fica gravado e os alunos que entram depois podem fazer online também. Isso mesmo, então entre em contato, garanta sua matrícula, sua vaga. Também Psicologia Pastoral, que é um curso da FAB muito abençoado. Nós tivemos turma no último ano, as nossas inscrições já estão abertas para o próximo ano, 2024, então já garanta a sua vaga. E a última pergunta, pastor, a nossa quarta pergunta: como podemos antecipar o futuro em relação ao cenário global, abordando temas como política, economia, conflitos entre nações? Qual é a perspectiva das profecias bíblicas sobre esses assuntos? Bem, Dudi, essa última pergunta sua, para responder ela direito, eu precisaria aqui de uns 2 dias. Mas vamos lá. Não é fácil traçar um plano, responder com precisão, porque são muitos fatores envolvidos aí. O fato é que nós temos um mundo globalizado, que há muitos interesses. Inclusive, essa semana, muitas pessoas estavam até questionando se a Rússia não está envolvido, né, com essa questão do Hamas contra Israel. Dificilmente ela esteja. Primeiro, porque não é o momento da Rússia se envolver com Israel. Então, eu sempre tenho uma leitura sob o ponto de vista bíblico. E não vejo a Rússia se envolvendo com Israel, até porque, por mais que há algumas divergências por causa da guerra da Ucrânia, mas nesse momento a Rússia não vai se meter num negócio como esse, até porque o que Hamas fez é um grupo de terroristas, né, isso ficou bem claro, totalmente aquém, né, o que o Hamas fez é inaceitável. Porque quando um país está brigando com o outro, há uma questão de guerra ali entre 2 países, pessoas morrem, mas nesse caso foi totalmente diferente. Eles invadiram a nação, pegaram pessoas e levaram, né, para sua terra, para confinados, sequestraram pessoas. Com certeza os judeus não vão deixar barato e eles, em tese, dificilmente alguém vai entrar nessa guerra. Os judeus vão para cima com tudo. E vão mesmo, porque eles são assim. O profeta Miqueias diz que nos últimos dias o menorzinho de Israel será como Davi. Então, eles vão para cima. Eles vão para cima. É possível que eles não achem um vivo, mas que eles vão usar esse arma para acabar com Hamas, eles vão fazer. E por mais que alguma nação queira entrar, mas não vai entrar de forma direta. Vai como o Irã, que odeia Israel, que fala que Israel tem que ser riscado do mapa, como tem muitas pessoas na Síria, na Líbia, que não gostam de Israel, e por aí vai. Mas nesse contexto, o que Hamas fez é inaceitável. Sequestrar crianças, matar crianças, ainda filmar, chamou um leão para a guerra. E Israel vai entrar com tudo. E com certeza os Estados Unidos, se não tiver ajudando, vai ajudar Israel nesse processo, mandando dinheiro e arma. Eu acho que isso já está fazendo, se eu não me engano, já está fazendo. Né? Mas o fato é que os judeus vão para cima e vão acabar com tudo. Então, como estabelecer esse cenário mundial diante da profecia? As coisas só vão ficar piores, não tem paz. Alguns dias atrás, quando o primeiro-ministro de Israel falou de um acordo com o mundo árabe, o Hamas não ia aceitar isso, é um fato.
Agora, o que me intriga nesse processo todo é como Hamas pegou Israel tão desprotegido. E isso me intriga. Quais são os interesses em relação a isso? Porque os judeus, eles vivem em alerta 24 horas. Como eles conseguiram invadir o espaço aéreo mais bem guardado do planeta? Porque o espaço aéreo de Israel, de Jerusalém, é o mais bem guardado do planeta. Mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um continente inteiro. Israel é desse tamanho. É um dos menores países do mundo. E eles sabem que estão cercados de inimigos. Como eles conseguiram entrar sem que ninguém visse? Porque era festa. Não existe isso. Por mais que era uma festa judaica, era um dia de feriado, o judeu, ele aprendeu com a história em ficar 24 horas alerta. Então, quem errou nessa história? Quem abriu brecha? Quais são os interesses? Essas questões precisam ser respondidas. Porque o que está acontecendo aqui é uma invasão que poderia ter sido evitada se o escudo aéreo de Davi, se a defesa aérea de Israel tivesse funcionando. Então, por que permitiram? Para que foi uma forma de 50 anos desde a guerra, ia fazer 50 anos desde a Guerra de 6 Dias. Os judeus eles sabiam, que não tem como não saber, que numa data tão significativa como essa, os muçulmanos do Hamas iam fazer alguma coisa. Isso é evidente que aconteceria. Então é assim direto. E por que foi que eles baixaram a guarda? São coisas que a gente precisa pensar. Mas o fato é que os judeus não vão deixar isso barato. E daqui para frente, muitas outras situações vão se desenrolar. A instabilidade política, como eu falei há pouco, a questão da economia, a questão de acordos entre governos, tudo isso tende, Duda, a ficar pior. Não existe paz, como foi apresentado por irmão, mas assinaram aí um acordo de paz. Acordo de paz com quem? O acordo de paz será assinado pelo anticristo. E o acordo de paz será assinado com o mundo muçulmano, de acordo com o que Ezequiel, capítulo 38, 39 fala, depois de uma guerra terrível, aonde Gog, príncipe de Magog, chefe de Rosmezek Tubal, com mais os seus aliados, foram humilhados, exterminados diante de Israel. Quem vai fazer isso? O Deus de Israel. Não são os judeus que vão conseguir esse feito. É o próprio Deus. E Ezequiel deixa claro, o texto diz assim, eu, Deus, fiz isso. Quando Deus colocar anzóis nos queixos de Gog, terra de Magog, chefe de Rússia, Moscou e Tobolsk, as duas maiores cidades da Rússia, e trouxeram a Terra Santa, entrando pela Turquia com exércitos consigo. Então Deus vai atrair no momento certo, não é em qualquer guerra, para executar o seu plano. Nesse contexto, o próprio Deus vai destruir essas tropas, aí vai haver um alvoroço. O mundo muçulmano será humilhado. Se você pegar os países ou as regiões que o texto de Ezequiel fala, você pode ver que todas elas, praticamente todas, têm algo em comum. São inimigos de Israel. Todas. Exceto o Gog, que será usado para encabeçar a guerra. Por enquanto ainda não é. Mas vai estar com seus interesses nesse momento contra Israel. Então Deus vai atrair e vai executar a sentença ali. Quando o mundo muçulmano, os exércitos muçulmanos forem exterminados, Ezequiel fala até como vai ser isso. Através de um grande terremoto, através de uma chuva de meteoros e através de confusão entre os exércitos. Os exércitos vão se ferir mutuamente, vão se um com o outro não se entenderem. Então, quando acontecer esse momento e esse cumprimento profético, então o mundo muçulmano vai ter que ceder a um acordo de paz. Esse acordo de paz, a cláusula pétrea do acordo de paz vai ser justamente Israel construir o terceiro templo. Mas não pode destruir a mesquita de Omar. Pois bem, Deus vai destruir no terremoto. O terremoto vai ser tão violento, como diz Ezequiel,
que Jerusalém vai ser abalada. A mesquita de Omar vai ser engolida. E os judeus vão construir ali um terceiro templo, que será a cláusula do acordo. Quando isso acontecer, o anticristo é que vai fazer esse acordo de paz por 7 anos. Quem fala isso é Daniel, no capítulo 9, versículo 27. E ele firmará acordo com muitos por 1 semana. Na metade da semana, 3 anos e meio, vai cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Sacrifício, sim, porque o terceiro templo vai ser construído. Então, quando o terceiro templo for construído, o sacrifício que os judeus começaram a fazer, porque hoje não fazem, porque eles não têm templo, vai ser cessado. E aí você vê o Apocalipse capítulo 13 se ajustando perfeitamente nesse momento. Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19 são o cumprimento das 7 anos de grande tribulação. Do capítulo 6 ao capítulo 11, você tem 3 anos e meio. E como é que nós sabemos disso? Primeiro, por causa de Daniel 9, 27, que eu acabei de falar. Ele firmará concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana ele quebra. Pois é, por 3 anos e meio, 2 testemunhas vão pregar o Evangelho Eterno, que são as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Eu estou até pregando isso na igreja nas quartas-feiras. E essas 2 testemunhas vão pregar por 1.260 dias, vestidas de panos de saco. 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. E aí vem a profecia. Essas têm o poder de fechar os céus quantas vezes quiserem, como Moisés e Elias fez. Mas não é Moisés e Elias. Mas como não é objeto do discurso aqui. Então, no final dos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, Satanás sai do abismo, guerreia contra elas e as mata. Capítulo 12 e 13, você vai ver 12, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e sendo perseguida por um dragão. É justamente a quebra de Israel quando percebe que, por causa do capítulo 13, o anticristo levanta uma estátua de si mesmo no templo que foi construído para a adoração de Deus de Israel. Ele vai querer adoração para ele agora. É quando os judeus estalam. Eu falei, opa, como é que é? Você que veio como Messias, agora quer que nós adoremos você, a sua imagem. Quando os judeus recuam sobre isso, eles serão perseguidos. Por 3 anos e meio será uma caça às bruxas. Nesses 3 anos e meio, o próprio texto do capítulo 12 fala que Deus vai ocultar a mulher no deserto. Dão asas, a mulher de águia. É uma forma de Deus falar assim, eu vou esconder vocês no deserto. E aí vem o capítulo 13, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que quando você vai estudar, a besta que sobe do mar é um homem que vai governar o mar. Que mar, pastor? As multidões, Apocalipse 17, 15. O mar que viste. São multidões de povos, tribos, línguas e nações. Então, um governo político e, por consequência, econômico e militar governará, que é o anticristo, governará as nações. E junto com ele vem uma segunda besta. Que essa segunda besta é a besta que sobe da terra. Que é o falso profeta, que vai governar as religiões. E por 42 meses, mais 3 anos e meio, ele vai governar o mundo. Então, você pega Daniel 9, 27, Apocalipse 11, 12 e 13, você tem aí, de fato, os 7 anos de grande tribulação, literalmente, o pau quebrando na terra. A igreja passa por isso? Pois é, ela desaparece depois do capítulo de número 3. E ela não aparece mais na grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja. É para os judeus que rejeitaram Jesus lá há 2000 anos atrás e para o mundo que tem zombado do evangelho. Lá, quando você estuda o Apocalipse, um dos selos que serão abertos é o 6º selo. Você vai ver justamente 6º selo, capítulo 6, verso 12, que quando eventos de ordem mundial acontecem, os homens amaldiçoam a Deus e falam assim, livra-nos da ira do que está assentado sobre o trono do Cordeiro. Ou seja, nesse momento Jesus não vai estar salvando mais ninguém, ele vai estar julgando, porque a igreja já foi salva, a igreja já foi tirada. É a promessa que ele nos fez, de preparar lugar e voltar. A igreja já foi livre da grande tribulação, e é uma promessa até a igreja vitoriosa de Filadélfia, capítulo 3, verso 10 do livro do Apocalipse. Ao que vencer e guardar minha palavra, eu também te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, como traçar uma perspectiva para o fim? É que as coisas vão piorar muito. Não adianta pintar aí uma situação de
paz e segurança, porque, na verdade, para cumprir a profecia, e como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, muita coisa vai ficar pior. Então, o que eu deixo aí para aqueles que estudam profecia é estudar a Bíblia com responsabilidade, viver uma vida transformada, né, pelo Evangelho e buscar ao máximo, né, ser aqueles que Deus tem cumprido, né, a sua palavra. Pelos frutos o conhecereis, disse Jesus no capítulo 12, verso 33 do Evangelho de Mateus. Então temos que cumprir, levar o Evangelho, pregar o Evangelho e ser canal de bênção para outras pessoas do dia. É fácil entender esses textos? Não é. Precisa de muito tempo de estudo, e aqui a gente está fazendo só um podcast brincando, né, com tempo aqui, né, e esclarecendo dúvidas. Quando eu falo brincando com tempo, não com profecia, mas é um resumo, resumo de tudo, né, para muitos que estão aí. E eu só respondi essas questões justamente porque tem muita gente na internet falando coisa com coisa. Não, Israel, apesar disso tudo, não está cumprindo nada. A Rússia com a Ucrânia não está cumprindo profecia específica nenhuma, e sim é o princípio das dores, mas a gente precisa entender o seguinte: vai piorar essa situação, que pode ser o começo, e se parar por daqui a alguns dias, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, até chegar o momento da Terceira Guerra Mundial, que vai se intensificar muito esses eventos até o fim, né? Que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem. E o que nós podemos fazer como igreja? Pregar o Evangelho, estudar a Bíblia e não andar na direção que muitos têm andado aí, vivendo o Evangelho que Paulo condena, né, dos Gálatas, né, um outro evangelho, um evangelho que não é o evangelho da cruz, que não é o evangelho de Cristo. A gente precisa ficar atento a isso. Amém. Obrigada, viu, pastor? Nós encerramos aqui, ficamos por aqui. Nós te fazemos o convite, reforçamos sobre o simpósio da Reforma Protestante, que vai acontecer no dia 28. Muito importante estudar sobre a história da igreja, estudar sobre a Bíblia. Nós estamos aqui na rua Silvio Lagreca 251, Parque P, São Paulo. Venha nos fazer uma visita. Às quartas-feiras o pastor está lecionando escatologia, né, explicando. Quarta-feira, 8 horas, 20, né? 20 horas. 20 horas. Essa quarta será justamente as duas bestas do Apocalipse, capítulo 13, que nós vamos estudar. Então venha, sintonize no nosso canal, sintonize no canal da Igreja Batista Plenitude de Deus, e eu tenho certeza que você será muito abençoado com essa mensagem. Pastor, muito obrigada, foi um prazer conversar com o senhor hoje, e fique ligado nos próximos vídeos. Amém.